A paz do Senhor, povo santo de Deus. Este é um dia que fez o Senhor para nós. Nos alegremos nele e vamos começar louvando ao Senhor. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Pega a tua Bíblia, vamos louvar o Senhor. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará o lugar, com os crentes de todas as idades, lá a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo eu vou ter quando vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza ali no meu santo lar. Ali há bastante riquezas, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará o lugar, com crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo eu vou ter quando vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Aleluia. Querido, pega a tua Bíblia, abre no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, e nós vamos estar a partir do versículo 13 ao 25, meditando na palavra do Senhor. Guarda esta palavra na tábua do teu coração. Louvado seja Deus. Queridos, nós estamos estudando, mastigando o livro de 1 Pedro. E nós vemos no capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 12, que Pedro escreve palavras de esperança, lembrando aquele povo que em meio ao sofrimento, eles precisavam ter na mente deles a recompensa que eles teriam em Jesus, lembrando que no momento de sofrimento, eles precisavam mudar o pensamento, mudar o alvo, não olhar para as circunstâncias, mas olhar para viva esperança, olhar para Jesus, saber que apesar de todo o sofrimento, haveria uma recompensa e que aquela situação que eles estavam passando ia contribuir para o bem deles, para refinar a fé deles. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Pedro ele encerra este assunto e ele começa a falar a respeito da santidade.
A partir do versículo 13 ao 25, Pedro fala sobre 3 assuntos. Ele fala a respeito da santidade, do temor, a reverência a Deus e do amor aos irmãos, o amor entre irmãos, um amor uns com os outros. E por isso nós vamos estar dividindo também em 3 partes. Vamos falar agora no primeiro momento, seguindo do capítulo 13 ao 25, vamos começar falando a respeito da santidade. E diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filho obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Do versículo 13 ao 16, Pedro está falando para nós a respeito da santidade. E ele começa falando assim, portanto, por quê? Porque antes de falar isso, Pedro estava falando a respeito da volta de Jesus, da recompensa que viria com ele. E agora ele diz assim, olha, vocês que estão esperando Jesus, vocês que têm uma recompensa, então, vocês precisam andar em santidade. E vocês precisam ser santo em todo o vosso proceder, no falar, no vestir, no pensar, em tudo vocês devem ser santos, vocês devem agradar a Deus, vocês devem ser diferentes. A Bíblia diz, querido, que há uma diferença entre o santo e o impuro. Ele nos chamou, a Bíblia fala, não para a imundícia, mas para a santificação. E a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 12, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, é muito importante que nós que estamos esperando a volta de Jesus, a promessa dele de vir nos buscar, possamos andar em santidade e que nós possamos ter isso na nossa mente. Eu estou esperando Jesus, mas de que maneira eu estou esperando Jesus? E o Senhor vem falar para nós, olha, vocês que estão esperando, que têm essa esperança, andem em santidade. Ele diz assim, em todo o seu proceder. Em outra versão diz assim, em toda vossa maneira de viver. Se você vai comprar, seja santo e pague o que você comprou. Se você vai falar, seja santa as vossas palavras. Tudo que você for fazer, lembre-se que você precisa viver, estar procedendo de maneira santa. É isso que Pedro está lembrando os irmãos. Esse povo, eles não podiam mais andar como ignorantes. Por quê? Porque eles já conheciam a verdade. O Senhor já tinha ministrado para eles. Eles precisavam andar segundo a verdade, segundo o conhecimento que ele já tinha. Ele diz assim, olha, agora, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, porque vocês não estão mais na ignorância, vocês andem segundo a palavra do Senhor. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, uma vez ele diz assim, eu não digo que eu tenho alcançado, mas eu ando na medida do que eu alcancei. Entendeu? Eu não ando como ignorante, não. Então, o que Pedro está falando aqui, que o Senhor está falando conosco através da palavra, é isso. Você agora cinja o vosso entendimento, você esteja preparado agora e haja de acordo com esse entendimento que você já tem, que você que está esperando a vinda de Jesus precisa andar em santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. E ser santo não é apenas cantar um louvor, ser santo não é dar glória a Deus e aleluia. Ser santo é viver de acordo com a vontade de Deus. Ser santo é assumir o estilo de vida que agrada a Deus, baseado na palavra dele, como filho da obediência, ele diz assim. E a partir do versículo 17, ele diz assim, e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga a obra de cada um, andai, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Você não vai ficar para sempre aqui e você precisa, além de andar em santidade, andar em temor.
E ele diz assim, você que invoca a Deus como pai, saiba que ele é um pai juiz. E não um juiz injusto, mas um juiz que julga, né, de maneira justa a obra de cada um, para que você se atente para o que você está fazendo. Ele disse, esse seu pai, ele é muito justo, ele não é um pai que passa a mão na cabeça do filho, ele estando errado, sabe? Ele não quer saber se o filho tem um rostinho bonito, ele quer saber de obra, ele quer saber se você anda em obediência com a palavra dele. Ele diz, esse que você chama de pai, sabe que esse pai, ele vai julgar as suas ações, ele é um justo juiz. Deus, ele não é aquele tipo de pai que o filho é fazendo as coisas erradas e ele apoiando, passando a mão na cabeça, não. Esse pai, ele é justo. Ele, se você chamou ele de pai, sabe que ele é pai de vocês, mas ele também é juiz e ele julga com justiça. Então, durante esse tempo da sua peregrinação, durante esse tempo que você está aqui na terra, ande em temor, em honra, em reverência. Olha o que você está fazendo. Eu me lembrei daquele homem na parábola lá de Lucas 18, que Jesus contou, que era um homem que a Bíblia fala que ele era um juiz iníquo, que ele não temia a Deus e nem os homens, e ele tinha um coração cerrado para fazer o bem, né? Uma pessoa que não teme a Deus é uma pessoa de coração duro, é uma pessoa que faz coisas arbitrárias. E aqui Pedro está dizendo, vocês, durante esse tempo da peregrinação de vocês lembrem que no grande dia vocês vão dar conta do que vocês estão fazendo. Que o seu pai, ele é juiz, ele julga segundo o que você está fazendo e ele vai chegar. Então você ande vigilante, você ande no temor do Senhor. Louvado seja Deus. É sobre isso que ele está falando aqui. E depois, ele vem lembrar, né? Vocês foram comprados a preço de sangue. Não foi com coisas terrenas, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com coisa corruptível, não. Olha, vocês foram comprados com alto preço, com sangue de Jesus. Pedro também ele vai lembrar isso, trazendo para nós a responsabilidade. Ele fala também a respeito do amor dos irmãos. E ele diz assim, a partir daí do versículo 22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou a erva e caiu a flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Pedro agora ele vem falar, a palavra de Deus agora vem falar a respeito do amor. Do amor, interessante, né? Que depois dele falar do capítulo 1 sobre esperança, sobre a recompensa que teremos em meio a perseverar ali no sofrimento, porque aquilo vai trazer uma recompensa para nós, se estaremos ali, se estamos sofrendo, né, perseguição, aflição por causa dele. Pedro fala que nós devemos permanecer no Senhor, sabendo que vai ter uma recompensa. E depois ele vem falar de santidade, de temor e de amor aos irmãos. Coisas que não podem faltar na vida de um cristão, não pode faltar. A Bíblia diz que se nós não amamos uns aos outros, se não amamos os nossos irmãos, o amor do Pai não está em nós. Que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. E mentiroso é pro céu, gente. Mentiroso é pro céu. E aqui Pedro vai dizer assim, que o amor não seja fingido. Será que tem gente que finge que ama? Será? Um amor hipócrita? E lá em 1 João, o Senhor fala, filho, não amei somente de palavras, mas em atitude e verdade. O Senhor sabe quando o amor não passa de palavras. É o fingimento, é um amor hipócrita. E ele está dizendo, olha, assim também não vai não, porque mentiroso não entra no céu. Está dizendo que ama, mas não ama. Está dizendo que ama, mas não ama. E a Bíblia diz que aquele que não ama seu irmão, o amor do Pai não está nele. Louvado seja Deus, porque Deus é amor. E ele está dizendo assim, que nós devemos amar os nossos irmãos de maneira verdadeira. E ele ainda diz mais, ardentemente vocês devem amar uns aos outros. Será que nós amamos os irmãos dessa maneira intensa, dessa maneira, como a Bíblia diz, ardentemente amar uns aos outros? É uma coisa mais intensa do que simplesmente dizer eu te amo.
Por isso que João escreve e diz: meninos, não ameis somente de palavras, mas em atitude e verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Que o amor seja maior, que o amor seja verdadeiro, que o amor não seja fingido. Louvado seja Deus, porque vocês foram gerados de novo. No mundo tem sentimento de mágoa, de ira, mas em vocês tem que ter o meu amor. Vocês precisam manifestar o amor. Louvado seja Deus. Então, querido, se algo, está tomando o lugar do amor do seu coração, você precisa extirpar. O Senhor mandou amar os irmãos, não ter mágoa deles, não ter ira a respeito deles, mas amar. E faz parte também de um processo de santidade, é ter um sentimento santo, o amor. Louvado seja Deus. Deus é amor e Ele diz: eu sou santo. Você diz santo porque eu sou santo. Louvado seja Deus. E ele fala sobre a eficácia da palavra de Deus. Ele diz: olha, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Querido, muitos estão tentando mudar a palavra, muitos tentam adaptar a palavra de Deus à sua vida, mas na verdade é que nós que temos que nos adaptar à palavra, porque a palavra de Deus ela não muda. Não adianta eu vir aqui tirar um versículo, modificar, tentar dar uma reformada, dar uma atualizada. Deus é imutável e a palavra que foi evangelizada é essa: sem santidade ninguém verá a Deus. Ande no temor do Senhor, porque um dia você vai prestar conta. E ame o seu irmão. Não invente desculpa. A palavra que foi evangelizada, ele diz, é essa. E ele diz assim, olha, pode mudar tudo, pode passar o céu e a terra. Até o homem, ele é como a erva que murcha e cai. Mas a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre. É imutável. Para que você não reste dúvida, para que você guarde essa palavra no seu coração, sabendo que ela é imutável. Não tem outra palavra, não tem outro evangelho. É esse evangelho que o Senhor trouxe para nós. Um evangelho, aleluia, que nos leva à vida eterna. E vocês compreendem isso? Muitos hoje querem andar da sua maneira. Muitos hoje quer falar o que quer guardar no coração o sentimento que quer tratar o seu irmão da forma que quer. Mas Jesus está dizendo, mas não foi essa a palavra que eu dei a vocês, a palavra foi essa: sede santo, ande em temor e ame os seus irmãos. O Senhor não está dizendo que os seus irmãos vão ser perfeitos. Que momento, em que versículo ele falou isso? Lugar nenhum. O Senhor também não falou que o seu irmão nunca vai errar com você. Não, ele disse, se você for surpreendido em alguma ofensa, encaminhar o tal com o espírito de mansidão, vocês que são espiritual. Ele está dizendo que é possível que alguém um dia te ofenda, como é possível você também ofender alguém. Jesus nunca falou que nós não iríamos falhar. Ao contrário, ele nos ensinou a orar ao Pai Nosso pedindo perdão pelo nosso pecado, porque nós erramos. Mas isso não nos dá respaldo para não amar o nosso irmão. Louvado seja Deus. Não temos desculpa para não viver essa palavra. O Senhor conhecia, o Senhor sabia que nós erraríamos, que nós somos falhos, que o seu irmão é falho, que o seu vizinho é falho. Mas ele disse que você deveria amá-lo. Eu acho interessante quando o Senhor diz assim também, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque se agradava o Senhor. Ele não disse se seu pai for crente, se seu pai for bonzinho com você. Não, é seu pai, então honre. É a mesma coisa a respeito do amor. Ele não disse que o seu próximo seria perfeito, que ele traria presentes para você todo dia, que ele nunca ia te desapontar. E ele disse, amai-vos uns aos outros. É vocês mesmos que são falhos, às vezes ofende. É para você se amar. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa, né? Sede santo, andai em temor e em amor uns com os outros. Louvado seja Deus. No próximo vídeo nós estaremos meditando sobre o capítulo 2. Que Deus fale fortemente ao teu coração, que você coloque essa palavra em prática. Primeiro, ande em santidade em todo o seu proceder. Segundo, tema a Deus. Ele é o seu Pai, sim, mas Ele também é juiz. Terceiro, ande em amor.
Esses irmãos falham mesmo, não tem? Assim como você? Então, ame todos eles. Forte abraço, fica com Deus, graça e paz.